Bom, pessoal, na aula de hoje, da semana de 24 a 28 de agosto do sétimo ano, nós vamos falar um pouquinho do módulo 13, sobre as áreas de um triângulo, de um losango e de um trapézio. Bom, no módulo anterior, no módulo 12, você já viu um pouquinho lá das áreas de um quadrado, de um retângulo e de um paralelogramo. Agora nós vamos falar um pouco dessas outras figuras aqui que também são muito importantes para nós. A gente começa com a imagem de uma quadra de basquete. Por que essa quadra de basquete aparece aqui? Bom, em 2010, a primeira situação que nós temos é que em 2010 a Federação Internacional de Basquete ela optou em mudar a, a área do garrafão da quadra de basquete, que tinha um formato de trapézio, para um formato quadrangular, né? Um formato de retangular, vamos dizer assim, né? Um formato retangular. E aí, ele deixou de ser um trapézio e passou a ser um retângulo. E aí o questionamento levantado foi o seguinte: depois dessa alteração no formato destacado, podemos dizer que a área dessa região permaneceu a mesma? Bom, ao final desse módulo você vai conseguir resolver essa pequena situação. Mas antes vamos começar a falar das áreas. A área de um triângulo, que é um polígono de 3 lados, todo mundo já sabe. Pessoal, como que eu calculo a área de um triângulo? Vai ser bem simples. Um triângulo, ele tem 3 lados. Ele tem uma base, certo? E a partir dessa base, nós sempre vamos ter uma altura. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as alturas do triângulo. Por quê? O que é a altura? Pessoal, a altura é a distância que existe do ponto mais alto de um triângulo até a sua base de forma perpendicular, formando 90 graus. Então tem que ser reto, né? Tem que ser lá do ponto mais alto até o ponto mais baixo, esticado. Não pode ser inclinado, porque senão esse tamanho aqui, ó, por conta desse ângulo que existe no vértice, ele vai fazer com que esse lado seja um pouco maior. Ou pode alterar, né? Então nós não consideramos os lados do triângulo como altura. Somente a reta vertical do ponto mais alto até a base, que vai ser a altura desse triângulo. Mas a altura de um triângulo, ela vem a partir do que? Bom, imagina, se nós duplicarmos esse triângulo, tivermos um triângulo idêntico, 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 sobreposto a ele bem aqui, ó, dessa forma. Nós formamos um paralelogramo. E como se calcula a área de um paralelogramo? Base vezes a altura. Então isso aí a gente já sabe. Então, se eu tenho dois triângulos idênticos e eu consigo calcular a área desses dois triângulos juntos a partir da área de um paralelogramo, a de um triângulo só vai ser a metade dessa área, né? Olha aqui, eu tenho um paralelogramo e eu passo uma diagonal aqui no meio, é o próprio triângulo que nós queremos saber a área dele. Então, é isso mesmo. A área de um triângulo ela vai vir da área de um paralelogramo dividida por 2. Então, sempre um triângulo vai ter uma base e uma altura. Então, você vai multiplicar base vezes altura e dividir o resultado por 2. Muito simples, é uma fórmula. Serve para qualquer triângulo? Sim, serve para qualquer triângulo. E olha aqui para você ver. Os triângulos, muitas vezes, a cada lado que ele tem, nós podemos considerá-lo sendo uma base diferente. Porém, a altura desse triângulo ela vai ser considerada a partir da base que você está usando. Então, se eu uso essa base aqui, ó, a altura vai ter que surgir a partir dela, esticada verticalmente até o ponto mais alto. Se eu usar esse lado aqui sendo a base, a altura vai ter que partir daqui, esticado, né, para o ponto mais alto. Tem que fazer um ângulo de 90 graus com a base, né, que vai ser o vértice oposto, o ponto mais alto. E olha aqui para você ver, se eu usar outra base, professor, mas vai alterar a área desse triângulo? Não, não vai alterar a área desse triângulo. Sabe por quê? Porque quando eu mudo a minha base, eu estou mudando a medida dela. Quando eu estou mudando essa base, a minha altura passa a ser uma altura que proporcionalmente se encaixa para que a área desse triângulo seja a mesma se você aplicar a fórmula.
Então, não se preocupe com a altura desse triângulo, porque você tem que saber escolher a base certa. Para cada base vai ter uma altura correta para ela. Olha os exemplos. Se eu usar a base aqui desse triângulo igual a 12, e aqui vai ser a altura 7, então a área 12 vezes 7 dividido por 2. 12 vezes 7 é 84, dividido por 2, 42 centímetros quadrados. Não se esqueça, áreas são sempre em medidas quadradas, metros quadrados, quilômetros quadrados, decímetros quadrados, milímetros quadrados e centímetros quadrados. Olha o próximo triângulo aqui, a base dele é 10 e a altura é 5,3. Sabe o que isso significa? Que a área é 10 vezes 5,3 dividido por 2. Então, um total aqui de 26,5 centímetros quadrados. E vamos falando do losango. Professor, a área do losango, será que vai ser igual a do paralelogramo? Bom, em partes, nós vamos pensar no seguinte, que o losango é um quadrilátero que tem 4 lados iguais. E desse losango, nós temos algumas propriedades importantes da gente perceber. As suas diagonais têm valores diferentes. Então, em um losango, a gente sempre vai ter uma diagonal maior e uma diagonal menor, onde esse ponto que elas se encontram formam 4 ângulos de 90 graus e o divide em 4 triângulos retângulos iguais. Nossa, professor, que confusão. Bom, não é uma confusão. Você tem duas diagonais, uma para uma distância até o outro vértice é maior do que a segunda, por conta dos ângulos, né? Por isso que um quadrado às vezes confunde a gente com um losango. Mas perceba bem, os ângulos de um losango são diferentes. Existe uma propriedade que vai mostrar isso daqui a pouco. Mas vamos lá, a área de um losango. A área de um losango ela é feita pela seguinte fórmula: diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Então, ó, olha o exemplo. Eu tenho um losango com essa diagonal que mede 14 e com a outra diagonal que mede 6. Então, a minha área vai ser 14 vezes 6 dividido por 2. Isso dá 42 centímetros quadrados. Essa é a área de um losango. Olha aqui o que eu estava falando sobre os ângulos de um losango. Um losango é importante a gente reparar bem que nós classificamos eles com as seguintes propriedades. Seus ângulos opostos são iguais, mas nem todos os ângulos deles têm a mesma medida. Olha aqui, os ângulos opostos são iguais, mas esses outros dois ângulos também são iguais, mas eles são diferentes com esse da lateral. Então, um losango ele não precisa ter 4 ângulos iguais. Se um losango tiver 4 ângulos iguais, ele será conhecido como quadrado. E você também sabe calcular a área de um quadrado, né? Que é o quê? Lado vezes o lado. Nós vimos lá no módulo 12. Mas não se esqueça, de um losango, diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Olha as propriedades aqui que mostram, ó, que os ângulos do losango, ao ser repartidos pelas diagonais dele, são divididos em 2 ângulos iguais. Isso forma 4 triângulos idênticos. E se você souber a área de um triângulo desse, você vai saber a área do losango inteiro, né? Porque se você sabe a de um retângulo, de um triângulo desse, você vai multiplicar ela por 4. Belezinha? Vamos lá, falar um pouquinho do trapézio também. O trapézio também é muito interessante. Ele é um quadrilátero que apresenta 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Esses 2 lados que são paralelos são chamados de base. Então ele tem uma base que é considerada maior e a outra base que é considerada menor. Bom, isso faz com que ele seja um trapézio. Apenas 2 lados são paralelos. As laterais não costumam ser, né? Senão ela não é um trapézio. E aí vai ser um paralelogramo. Bom, mas então nós temos a base menor, a base maior e, de novo, a altura é muito importante num polígono. Como assim a altura? De novo, a mesma ideia. A altura ela vai vir a partir da base e irá até a próxima base de forma reta, de forma vertical,
de forma perpendicular com a base, tem que formar um ângulo de 90 graus. E aí é que tá, vamos lá. Como que eu vou calcular a área de um trapézio? Esse desenho é bem intuitivo, ele mostra com que nós pegamos um trapézio idêntico a ele, fazemos uma união entre esses dois trapézios, um do ladinho do outro aqui. Com isso, nós formamos um paralelogramo bem grande, né? Onde o comprimento desse paralelogramo é a soma da base maior vezes a base menor. Olha que legal. E aí, como que eu vou calcular a área desse paralelogramo? Vai, lembra? É a base vezes a altura. A base é a soma das duas bases do trapézio, da base maior, da base menor, a soma delas, vezes a altura. E para descobrir a área de um trapézio só, a gente vai pegar esse resultado dos dois e dividir por 2, porque são dois trapézios idênticos. Isso mesmo, assim como o triângulo, quando eu junto dois triângulos iguais, eu consigo formar um paralelogramo. Descubra a área desse paralelogramo, então a do triângulo eu separo ela ao meio, porque são dois triângulos iguais. O trapézio é a mesma coisa. Lembrando, ó, de novo, eu pego o meu trapézio, considero um trapézio idêntico a ele. Professor, eu vou fazer isso todas as vezes? Não, não precisa fazer isso todas as vezes. Mas você vai ter uma fórmula que vai te ajudar a calcular isso, né? Você junta, voltando, você junta os dois trapézios, consegue a base do paralelogramo, você já tem a altura, que é a mesma altura do trapézio, calcula a área desse paralelogramo e divide por 2. Em outras palavras, você pega a base maior mais a base menor, o resultado da soma multiplica pela altura e divide o resultado por 2. Olha aqui, ó, a base maior mede 8, a menor mede 3 e a altura mede 5. Então vamos lá, 8 mais 3 dá 11. 11 vezes 5 dá 55. 55 dividido por 2, 27,5. Então 27,5 centímetros quadrados. É muito interessante, né? São fórmulas, pessoal. São fórmulas que você vai ter que levar com você, vai ter que aprender essas fórmulas para você resolver qualquer exercício de qualquer polígono. Olha aqui um outro exemplo de um trapézio. Um trapézio retângulo. A base maior 10, a base menor 4, a altura 6. Professor, aqui a altura é o lado do trapézio. Não tem problema, desde que seja um lado vertical, onde faça ângulo de 90 graus com a base, ele é considerado a altura. Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Aqui vai dar 42 centímetros quadrados. Então, olha, a gente viu agora como calcular a área de um trapézio e vimos também como calcula a área de um retângulo. Vamos voltar lá no início. Ó, qual é a minha base maior? 600. Qual é a minha base menor da quadra aqui de basquete, do garrafão? 360. E a altura? Professor, aqui está 580. Será que não é esse lado? Não. Tá vendo que ele está bem esticado aqui? A altura está sendo dada, ó. A distância da base até o ponto mais alto de forma perpendicular. 580. Então, se você aplicar isso aqui naquela fórmula, você vai descobrir a área dessa região, desse trapézio. Se você pegar 490 vezes 580, você também descobre a área desse retângulo. E aí você pode comparar se as duas são as mesmas e resolver essa situação. Belezinha? Vamos lá também para um exercício que eu tenho aqui, né? Onde, olha aqui, ó, mostrando aqui sobre a altura do trapézio. A medida da altura do trapézio corresponde à distância entre as bases. Então a distância é sempre uma reta vertical, né? A reta que faz um ângulo de 90 graus, chama-se perpendicular à base. Olha esse exercício que aparece aí no seu livro. Como calcular a área dessa figura, gente? Olha que interessante. Professor, eu não faço a mínima ideia de como calcular a área dessa figura, mas eu tenho todas as medidas que eu preciso dela. Então olha aqui, eu a dividi em dois trapézios
e um retângulo. Eu tenho a base maior, que é 60, a base menor é 22, a altura é 18, certo? Assim eu calculo a área desse trapézio. Esse trapézio aqui embaixo é a mesma medida. Se você olhar, é a mesma medida. Então, eu tenho a área 1, tenho a área 3. Como que eu calculo a área 2, que é um retângulo? Uai, o comprimento, 60. E a altura, 22. Se é um retângulo, é só multiplicar. Então, gente, ao achar uma figura que você não saiba calcular a área dela, gente, separa ela em figuras que você sabe. A gente acabou de ver o trapézio e o retângulo é muito simples, a gente nunca vai esquecer. Então, se eu quero a área da figura inteira, dividir ela em 3 partes. Dessas 3 partes, eu vou calcular a área delas, que é a mesma da 1 e da 3, são iguais. A da 2 está aqui. E aí a gente vai multiplicar, ou a gente vai somar esses resultados, né, das duas áreas. Certinho? Então, gente, com isso vocês já conseguem fazer alguns exercícios. Nós vamos conversar agora sobre as dúvidas, né? Qualquer coisa pode me perguntar. E aí, um grande abraço para vocês aí, belezinha?